Muito boa tarde. Damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Estamos de novo com o programa com a rúbrica O Ir Além de Nós, inserido no programa semanal A Voz dos Avós. Como os nossos ouvintes sabem, este programa é patrocinado pela Associação Vida Alternativa e à primeira semana, ou à primeira sexta-feira de cada mês, temos esta rúbrica especial, que é um estudo mais aprofundado de nós próprios, das nossas limitações e também das nossas opções. O tema de hoje vai ser precisamente as nossas escolhas, e convidamos assim a todos os ouvintes a acompanhar-nos aqui na Rádio Valdominho por estes minutos em que vamos tentar perceber que temos realmente escolhas, que temos opções e que podemos fazer uso daquilo que é inerente ao ser humano, que é o livre-arbítrio. São várias as facetas e as situações que nos limitam, que limitam as escolhas do ser humano. E essas limitações tornam-se grades, tornam-se prisões para o nosso desenvolvimento em todas as facetas: desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento nas áreas normais da vida e até, e mais grave ainda, o nosso desenvolvimento e capacitação espiritual. Antes de mais, tenhamos em conta que o motivo deste programa, que o tema de hoje não é, sendo um tema muito importante, acredito eu, para os tempos que vivemos, fundamental até esta reflexão sobre ele. No entanto, tenhamos em conta que não é de forma alguma um apontar de dedo ou uma acusação a quem quer que seja, nem às pessoas que se veem envolvidas nestas limitações, nestas formas de se manterem viciados, digamos assim, e dependentes de algumas forças, mas também não é uma acusação àqueles que as promovem, porque na realidade todos temos um papel definido na nossa missão de vida, como aliás já foi dito e exemplificado num programa anterior, daí que cada um cumpre o seu papel. Nós simplesmente temos que ter em conta que a responsabilidade é sempre individual, é a nossa responsabilidade e conforme se vai dando o nosso crescimento individual, a nossa expansão de consciência, conforme vamos adquirindo mais autoconhecimento, esse autoconhecimento vem também em paralelo com uma responsabilidade acrescida de fazermos escolhas, de termos opções, de ter essa noção e de termos a coragem, a força e a vontade de fazermos uso dessas opções e de colocarmos na nossa vida apenas e só aquilo que acreditarmos ser positivo, mas de uma forma consciente, de uma forma lúcida, e não numa espécie de adormecimento, num hipnotismo generalizado em que se move hoje a nossa sociedade. Como já disse anteriormente, são várias as forças que nos levam a este estado de coisas, e eu começaria por falar, vou tentar abordar algumas, começaria por falar por uma que é abrangente a essa classe da população que devia ser tão protegida e que na realidade não é. Estou a falar da juventude, dos adolescentes e até das crianças, mas não só, também de adultos que hoje em dia têm uma ligação com uma destas forças de manipulação que são as redes, chamadas redes sociais. As redes sociais, entre elas podemos lembrar ou nomear
o Facebook, Skype, Twitter e uns poucos mais, tornaram-se hoje em dia não muito mais do que um meio de comunicação, mas tornaram-se um meio de invasão da privacidade, invasão da liberdade, tornaram-se um meio de, em bom português, coscovilhice das vidas de toda a gente. Através destas redes, que provavelmente no seu início foram criadas, foram idealizadas com uma intenção de divulgação, talvez de divulgações comerciais, de marketing, de vendas, tornaram-se rapidamente em meios de comunicação de todo o tipo de situações que adentraram a privacidade das pessoas, a sua vida íntima, os seus desejos, os seus medos, os estados familiares, e toda essa invasão trouxe e continua a trazer, e com certeza que estas situações ainda se irão agravar, repercussões muito graves nesses mesmos núcleos individuais ou familiares e até sociais. Existem já estudos e estatísticas, ou seja, comprovações do quanto a influência destas redes sociais pode alterar a vida das pessoas, pode influenciar negativamente as mentes mais jovens, mentes em formação ou mentes mais débeis. Está comprovado que as informações que são prestadas nestas redes sociais têm servido de utensílio mal usado pela delinquência, nas várias vertentes da delinquência, e que fazem uso desses elementos pessoais que jovens, crianças e até adultos colocam livremente nestas redes sociais para depois se concretizarem atos de delinquência que afetam estas pessoas. Isto está comprovado, isto tem sido alertado pelos corpos policiais, pelos corpos de proteção, mas acredito eu que não o fizeram nunca e que continuam sem fazer com o devido realce, com a devida força, para que realmente estes alertas passem em força através daquilo que devia ser a responsabilidade da comunicação social e de fazerem uso dessa força, desse poder que têm de comunicar socialmente através de diversos meios, rádios, televisões, etc., e imprensa escrita, de forma a que estes alertas possam chegar de uma forma muito mais intensa a todas as pessoas, especialmente às famílias, para que possam reeducar os seus membros, principalmente os mais jovens, e dar a perceber, fazer entender o quanto pode ser perigoso fazer estas confissões nas redes sociais dos seus hábitos, do que fazem, dos seus horários, dos locais que frequentam, e enfim, de todas as outras informações, dos seus próprios medos, dos seus estados emocionais. Tudo isso pode e é usado de forma indevida por muitos outros seres através das redes sociais. Mas, mais do que este perigo mais latente, digamos assim, mais real, e que a maior parte das pessoas, de uma forma mais ou menos clara, percebe e tem essa percepção e essa noção, existem outros perigos, se calhar ainda muito mais graves, que são passados e que estão presentes nestas comunicações globais e que não são perceptíveis à maior parte das pessoas, porque fazem parte de um tema que também a maior parte das pessoas ainda desconhece, não se debruça sobre ele,
não faz parte do dia a dia, das conversas e dos conhecimentos culturais ou intelectuais da maior parte das pessoas. Estou a referir-me aos envolvimentos energéticos. Como é um tema que já foi abordado, enfim, nestas primeiras sextas-feiras de cada mês, ao longo deste ano, já vamos, portanto, na 7ª edição desta rúbrica e quase em todas elas, ou mesmo em todas elas, fiz sempre uma abordagem àquilo de que somos compostos, que é composto o ser humano, que é o nosso sistema energético, que é a energia que nos compõe. E vou referir de novo que tudo é energia, tudo no cosmos, tudo no universo é energia. E que a energia permeia a tudo e é permeada por tudo. Ou seja, não existe tempo, não existe distância, não existem localizações ou qualquer tipo de barreira física que possa impedir que a energia circule, porque é a nossa composição básica. Então, toda a energia que nós emitimos ou que nós recebemos, que nós absorvemos e que é fundamental à nossa sobrevivência, ela vem emanada, é a palavra mais correta, ela vem emanada, ela vem, digamos assim, maculada com boas ou más vibrações energéticas. Isso é aquilo que nós chamamos as boas energias, ou as más energias, ou as energias neutras. Sempre que nós estamos em comunicação constante, como acontece com muita gente, que faz uso da internet de uma forma diária e totalmente absorvente, quer pela sua atividade profissional ou não, e que se mantém em contacto direto com muitas pessoas, sejam uma, dezenas ou centenas, e para muita gente isso acontece. Isso significa que o seu campo energético, o seu campo áurico, está também em comunicação direta e permanente com os campos áuricos de todas as pessoas com quem mantém este tipo de comunicação. Estas ligações energéticas, assíduas, contínuas, por vezes diárias, têm uma explicação muito simples. Significa que nós e as pessoas que estão em constante comunicação por estas vias de redes sociais ou outros meios da internet, estão em constante ligação e interação, principalmente interação energética, com todos aqueles que comunicam. Então, a solução ou o resultado destas situações podemos expressar de uma maneira muito simples, é que nós estamos constantemente a receber ou a emitir energias que por vezes são totalmente prejudiciais aos nossos campos áuricos, ao nosso ser, à nossa forma de estar, ao nosso desenvolvimento mental e intelectual, à nossa postura espiritual e emocional. Estas comunicações que existem via redes sociais compõem-se maioritariamente por trivialidades, por assuntos de cariz totalmente mundano, por maldicências, por críticas, por julgamentos e por outras atitudes mentais que não estão minimamente em consonância com aquilo que se pode esperar ou desejar para um crescimento, para um devido crescimento da consciência, para um devido crescimento do nosso campo espiritual. Assim sendo, todas as pessoas que se veem envolvidas dentro deste aprisionamento, e com toda a propriedade digo que é um aprisionamento porque torna-se um vício,
pode já ser considerado um dos maiores vícios da humanidade, porque tem uma abrangência enorme por todo o mundo, por todos os seres humanos. Estatisticamente falando, creio que não existe ainda um percentual, mas acredita-se que seja enorme o vício, a dependência que existe em relação à utilização deste tipo de redes sociais. Além das consequências que já abordamos e que obviamente são de um prognóstico bastante reservado e pouco positivo, outra reflexão se impõe, que é o que é que leva, o que é que promove, o que é que incita estas pessoas a fazerem uso de uma forma tão assídua e tão dependente destas redes sociais. E esta reflexão leva-nos a uma visão também de prognóstico pouco agradável em relação às vivências pessoais de cada pessoa, que se vê na necessidade de estar constantemente na vivência dos sentimentos, das emoções, da vida de outras pessoas. Isto é aquilo que provavelmente em psicologia se chamaria voyeurismo. São também voyeurs do campo emocional, do campo mental e do campo vivencial de outras pessoas. E isto leva-nos a pensar o que é que falta, quais são as carências profundas que os voyeurs das redes sociais, que os dependentes deste tipo de situação, sem a qual não podem quase já viver, fazem uso deste tipo de comunicação de forma contínua e diária. O que é que falta na vida destas pessoas para que tenham esta necessidade? Porque sempre que existe uma dependência, obviamente que há uma descompensação, e essa descompensação, a forma de encontrar é sempre através do autoconhecimento, é sempre através de uma interiorização ao nosso eu mais profundo e fazer essa busca, fazer esse encontro com a essência de cada um e tentar encontrar o que é que falta, o que é que está em carência profunda que imite esse apelo de ir à procura daquilo que existe nos outros, ou nas outras pessoas, ou na sociedade em geral, quando por vezes cada um destes seres não se conhece a si próprio minimamente e busca essa compensação emocional através desse parque, não é? Desse solheiro de maldizer que são a maior parte das redes sociais. Mas avancemos um pouco, porque outros condicionamentos e condicionantes existem para que não possamos ter a liberdade de uma verdadeira escolha interior em relação a todos os aspectos da nossa vida. O tema que acabamos de abordar, as redes sociais, como o Facebook, que é realmente provavelmente o líder destas redes, é apenas uma dessas vertentes. Vamos falar um pouco, ou tentar falar no tempo que nos resta, de mais algumas destas vertentes, e vamos passar à vertente da moda, o que é conhecido como a ditadura da moda, os ditadores da moda. E não é só da moda, não me estou só a referir à moda do vestir, do calçar, da indumentária, do vestuário. Existem vários modismos e existem várias ditaduras em relação a modas, e essas modas têm a ver até com posturas pessoais, de estar na vida, de comportamentais, modos de falar, o que está em moda ou o que não está em moda, e isso passa por aspectos culturais profundos que vão afetar precisamente facetas da nossa cultura e no fundo da cultura da humanidade,
que, em conformidade com os ditames desses ditadores, desses modismos, acabam por ser prejudicados, acabam por serem ocultos, serem retirados, digamos assim, do que é vivência diária, das conversas, das partilhas, dos circuitos culturais, porque de alguma forma algum desses ditadores, implementou que aquilo estava fora de moda. E podemos nos referir, por exemplo, se calhar a algum tipo de literatura, algum tipo de poesia, algum tipo de arte, que de repente nos chega um iluminado desses modismos e que nos diz socialmente, não é? Através dos meios de comunicação social, das revistas que estão em voga, dos programas que estão na moda, dos senhores apresentadores ou atores que também estão mais considerados na moda e que nos vêm dizer que aquilo está fora de moda. Por vezes, sabedorias profundas, artes incrivelmente belas, e então nós, seres humanos, deixámos-nos envolver por essas ditaduras, deixámos-nos envolver por esses pareceres de pessoas que por vezes a única coisa que os move é realmente um interesse, ainda que por vezes não demonstrado, mas é um interesse subjetivo de pôr em destaque alguma outra coisa que possa ser naquele momento mais vista, mais divulgada e logicamente mais adquirida, e nós, seres humanos, deixámos-nos assim manipular também por esses ditadores da moda que nos indicam o que comprar, o que está o que está na moda, o que deve ser valorizado nestes tempos que correm, nestes momentos. E através desta intromissão à qual somos permeáveis, mas também que nós permitimos, e isto que fique bem claro em relação à postura que tento passar neste alerta, nesta reflexão, é que nós permitimos isso. Esta situação vem criar aquilo que eu considero um dos maiores flagelos atuais da nossa humanidade, das pessoas que nos rodeiam, que compõem este mundo na atualidade, que é uma grande falta de autoestima, falta de amor próprio. As pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com aquilo que são, em aceitar aquilo que são, aquilo que têm como são, as suas condições de vida, as suas condições físicas, as suas condições sociais, porque se deixam ludibriar, literalmente ludibriar, por estas afirmações, por estas conclusões, por estas divulgações do que é que está na moda, passando realmente pelo vestuário, até a uma outra série de coisas que indicam às pessoas que elas não têm a capacidade de estarem na moda, de fazerem parte de determinados grupos seletos, de determinados grupos de elite, que esses sim têm as capacidades todas para poderem estar integralmente dentro desses modismos. Ora, isto obviamente que cria a nível mundial e na maior parte da nossa população um sentimento, um grande sentimento de inferioridade, principalmente nos jovens, nas mentes em formação, um sentimento de incapacidade, de inferioridade, e esse sentimento vai provocar uma revolta, uma frustração que depois é expressa em todos os setores da vida destes jovens e também destes adultos. Promove-se assim, através destes modismos sem sentido, maioritariamente ridículos, uma postura de inferioridade tão grande que leva as pessoas a não terem realmente, a terem uma baixíssima autoestima e a não conseguirem ter apreço, nem gratidão, nem sensibilidade para apreciarem as belezas imensas
naturais, fantásticas, harmoniosas e abundantes que temos diariamente ao nosso redor, que temos na nossa vida, e também aquelas que nos compõem a cada um de nós. Mas, além das redes sociais de que já falamos, além dos ditadores da moda, outras forças existem, e são forças cuja intenção não é de forma alguma o bem-estar da humanidade. Não é de forma alguma promover um real crescimento, mas crescimento de alma, crescimento espiritual dos seres humanos. As forças que estão por detrás destas conspirações, podemos chamar assim, destas conspirações poderosas, com um poder financeiro incrível, porque só assim poderiam ter a abrangência que têm. A intenção destas forças não é de forma alguma o bem-estar e o desenvolvimento saudável da humanidade, bem pelo contrário, mas também cabe-nos a nós, humanidade, e concretamente a cada um de nós individualmente, permitir-se ou não deixar-se manipular, atordoar e robotizar por estas forças. Mas continuemos, porque realmente outras forças existem e há que estar alerta para elas. E falemos um pouco dos monopólios. Os monopólios são normalmente grupos que se vão juntando, de pequenas forças, até se tornarem uma força quase única no mundo, que conseguem dominar um determinado setor, seja de qualquer área profissional, seja da economia, enfim, de qualquer uma das áreas sociais. E nós hoje estamos também dominados, e muito, mas muito dominados, maniatados por alguns destes monopólios. Um desses monopólios é o das farmacêuticas. É o enorme poder que gera as farmacêuticas, os laboratórios que criam, que desenvolvem e criam aquilo que nós chamamos remédios, mas que têm outra denominação, que são as drogas químicas. Os químicos vieram, como muita gente acredita, trazer uma melhoria e uma qualidade de vida às pessoas nos últimos anos. Esta afirmação é subjetiva, esta afirmação não é inteiramente verdade. Aquilo que os químicos vieram trazer à maior parte da população foi um disfarçar de sintomas em relação às suas questões de saúde ou de doença, que faziam um atenuar desses sintomas, não é? E fazem um atenuar desses sintomas, mas que na realidade raramente curam as causas desses sintomas ou dessas enfermidades, dessas doenças, dessas desarmonias físicas. Então aquilo que se gerou foi um grande monopólio, um poder incrível. Está considerado o segundo maior poder económico financeiro mundial, aliás. Isto é algo preocupante, porque significa que a humanidade está ou tornou-se numa humanidade enferma, numa humanidade doente. E isto não é de forma alguma verdade. Isto não é de forma alguma verdade. A nossa humanidade não é uma humanidade doente. A nossa humanidade é uma humanidade. Somos seres perfeitos. Somos realmente a imagem do Criador, a imagem de Deus, e como tal nós não podemos ser como este monopólio nos faz crer, não é? E nos incute a ideia da doença, o credo da doença, mas somos seres perfeitos. Obviamente que temos desarmonias que vão atingindo o nosso corpo por vários setores e por diversos fatores. No entanto, estas doenças ou estas desarmonias
são sempre provocadas, a sua gênese, o seu início e a sua essência têm sempre a ver com as nossas posturas de vida. A doença física chega até nós como o último recurso de alerta, de forma a que possamos rever a nossa postura na vida, possamos rever o nosso caminho em relação à nossa missão de vida. Assim, a doença é, como muitos dos antigos filósofos o afirmaram, inclusive Platão, a doença é a desarmonia entre a mente e a alma. A doença é um sinal de alerta de que algo nas nossas posturas de vida não está bem, em que o nosso caminho, a nossa senda de vida teve uma derivação que não está em harmonia, que não se conjuga bem com aquilo que devia ser que deviam ser as nossas prioridades, que deviam ser as nossas escolhas, que deviam ser as nossas posturas nessa mesma vida. Esta é uma reflexão fundamental, importantíssima para os tempos que correm. Que cada um de nós, que cada pessoa possa olhar para si própria e perceber que é um mecanismo perfeito que veio, que encarnou nesta época, em qualquer uma das outras épocas em que fez períodos de encarnação, de vivência na matéria física, com uma finalidade, com uma missão de vida. Claro que a doença faz parte também dessa missão, mas apenas como alerta, ou seja, para ser transmutada. E essa transmutação de estados de enfermidade faz-se através da transformação, da transmutação e da evolução do nosso campo consciencial. Daí que a força e o poder atribuído e que buscaram e que continuam a manter desses grandes monopólios farmacêuticos é um poder ao qual esse poder está a ser alimentado precisamente pela ideia da população mundial de que a doença é algo com que deve conviver, que a doença é a desgraça, que a doença é o castigo e que a doença faz parte do seu caminho e, como tal, tem que haver uma aceitação em relação a essa mesma doença. Este é um conceito que é, logicamente, de todo o interesse desses grandes monopólios, mas não é uma realidade. A doença, sempre que se instala no nosso corpo físico, deve ser avaliada como um meio de descoberta, como um meio de podermos, com vontade, com estudo, com perseverança, com fé, com pesquisa, com autoconhecimento, fazer a transmutação desse estado de doença para um estado de harmonia, que é o mesmo que dizer um estado de saúde, completamente saudável, quando alma e mente, quando o coração e o racionalismo estão e se encontram num patamar de harmonia. Mas demos mais um passinho e vamos tentar fazer ainda uma pequena abordagem a outros monopólios, que existem outras forças que estão neste momento, são aqueles que regem realmente o nosso comportamento como humanidade e que está na hora do despertar, está na hora do acordar para esta realidade e cada um por si, de forma individual, mas sempre dando a mão a todos aqueles que nos rodeiam, tentar subverter, tentar dar a volta a esta situação, porque é óbvio que estas situações, não é, estes comportamentos destas forças não trouxeram benefícios à humanidade e o resultado está à vista neste momento crítico da humanidade em todos os sentidos. É bem demonstrativa de que este domínio não foi positivo para nós. Então vamos todos fazer um esforço, cada um por si, e também no conjunto, no conjunto social, nos grupos, nas famílias, nas sociedades, nos grupos sociais, de forma a tentarmos dar a volta a isto, porque acreditem que é possível. E vamos nos debruçar só muito rapidamente sobre, por exemplo, o monopólio das tabaqueiras. As tabaqueiras, a nível mundial, são outros dos grandes poderes financeiros de domínio
E a questão que se põe, não me vou debruçar muito sobre este tema já tão debatido, a questão que se põe é como é possível que tanta gente continue a proporcionar a estes grupos esse poder através da ruína completa do seu corpo, do seu estado mental e do seu estado espiritual. Porque a dependência do tabaco e o consumo de tabaco, tendo ainda em conta as propriedades que o tabaco hoje tem, que não são as naturais, mas sim induzidas por químicos que são colocados nesse mesmo tabaco, propositadamente para fomentar o vício nas pessoas que ainda não o têm ou que já o têm, para o fomentar ainda mais, são altamente prejudiciais ao nosso desenvolvimento consciencial. Isto seria tema para desenvolver apenas num programa, porque seria muito demorado, e o tempo hoje não nos permite já alargarmos mais sobre isto, mas eu apelo a que as pessoas façam pesquisa, a que as pessoas estudem, que vão à procura de informações deste tipo, sejam ou não fumadores, mas que possam prestar estes esclarecimentos à família, aos amigos, aos jovens, àqueles que estão à responsabilidade das famílias, às mentes ainda em formação, de que o tabaco leva a uma profunda alienação dos campos espirituais. Como eu digo, isto é facilmente comprovado através de muita informação fidedigna que já existe. Recomendo apenas que façam estudos nesse sentido. Outro destes grandes grupos, e que se calhar está dividido por vários grupos a nível mundial, são aqueles grupos que fomentam de uma forma totalmente agressiva, de uma forma totalmente antiética, até incorreta, o consumismo desregrado, o consumismo intensíssimo, que, mais uma vez, fazem uso da falta, da baixa autoestima, da falta de amor próprio das pessoas e tentam inculcar nestas mentes, nestas pessoas, que o que vai promover a sua pessoa, o que vai fazer com que esta pessoa seja valorizada socialmente ou consiga adquirir um determinado status social, que consiga ser aceite pelas demais pessoas da sociedade, que consiga arranjar um companheiro, que consiga arranjar uma companheira, que consiga, enfim, ser valorizado, fazem o apelo ao ego, fazem o apelo à vertente egóica de cada pessoa e promovem por mensagem direta ou por mensagem subliminar, que é muito usada em todo o tipo de publicidade, na publicidade visual, na publicidade escrita, na publicidade auditiva, está a ser usado uma ferramenta que, inclusivamente, em tempos foi proibida, que é a mensagem subliminar. E o cérebro das pessoas está a absorver essa mensagem subliminar, está a ficar, está a ser levado a uma robotização, a uma manipulação global e acentuada através dessas mensagens, de forma que levem as pessoas a esse consumismo desregrado, cujo resultado é também aquele que já temos hoje em dia, os resultados à vista. Temos as estatísticas do que está a acontecer, que é a falência generalizada, que é o endividamento generalizado das famílias e das sociedades, porque as pessoas compram o que precisam, o que não precisam, o que serve ou o que não serve, coisas sem utilidade, por vezes coisas que não precisam minimamente, e na maior parte dos casos compram-se coisas, mais uma vez, para uma autocompensação emocional, quando o campo emocional está desarmonizado, quando está descompensado, quando se encontra vazio das verdadeiras coisas maravilhosas que todos temos ao alcance, mas que aprendemos ou desaprendemos
de ver e de sentir e de avaliar. Caros ouvintes, este tema de hoje, ainda com informação tão diversificada, mas a intenção é precisamente essa, que toda esta informação sejam pequenos toques, sejam toques reflexivos, sejam toques que possam levar-vos, a vós e a todos nós, a uma avaliação de tudo aquilo que vivemos durante um dia, durante 24 horas. O que é que nos leva, o que é que nos inspira, o que é que nos estimula a fazer determinadas coisas ou a deixar de as fazer ou a não fazer outras. Tenhamos essa capacidade de interiorização, de fazermos uma avaliação do nosso comportamento durante um dia e percebermos de que forma é que somos manipulados, o que é que nos impele a fazer determinadas coisas, a comprar determinadas coisas, a ter determinados critérios de julgamento e de avaliação, seja em relação a situações, seja a outras pessoas. E neste momento estou-me a lembrar, por exemplo, o porquê desta negatividade e negativismo e pessimismo generalizado em relação àquilo que chamamos crise, quando no fundo todos sabemos que esta crise é também uma crise forjada, manipulada e com a intenção, acreditem, de prejudicar a humanidade e não de nos ajudar minimamente, mas que cada um de nós tem em si próprio essa capacidade que temos, essa capacidade e essa força enorme, total, de pensarmos por nós próprios, por voltar a ter a capacidade, ou renascer em nós, fazer renascer em nós essa capacidade de avaliação, do bom senso, do pensar com acuidade e com responsabilidade sobre tudo aquilo que nos rodeia e tomarmos as nossas próprias decisões sem a influência de o que quer que seja, em especial de por exemplo, essa força que tem um nome curioso e muito bonito, que é a comunicação social, mas que nem sempre cumpre o papel que lhe é devido, e o papel que lhe é devido era precisamente o da promoção pacífica, da promoção instrutiva e de ensino social, de forma isenta, de forma totalmente isenta. Então, vamos nós, cada um por nós próprios, assumir o papel para o qual fomos criados. E nós fomos criados com essa semelhança. Nós somos um holograma da consciência divina e essa consciência está em nós. Basta apenas ter a força, ter a coragem, ter o bom senso, ter amor próprio e uma autoestima também positiva, não egóica, mas muito positiva, de que somos seres com capacidades imensas e que estamos numa missão. Viemos como baluartes dessas forças divinas a fazer um papel, a recriar uma missão enquanto o nosso percurso aqui na Terra, enquanto encarnados, mas que essa missão deve ser baseada e avalizada por uma autoconsciência e que essa consciência esteja em constante expansão, em constante crescimento, através da aquisição de conhecimentos reais, de conhecimentos profundos, de conhecimentos de todas as áreas, não limitados por qualquer ideologia, não limitados por qualquer filosofia ou religião, mas totalmente abrangentes às realidades da vida, às realidades do mundo, mas para as quais devemos sempre olhar com um profundo olhar de amor, com um profundo olhar de tolerância, com um profundo olhar de uma enorme e total fraternidade. E pronto, por hoje o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela vossa atenção. Cá estaremos daqui a um mês em mais uma rúbrica, o Ir Além de Nós, inserido neste programa semanal que é A Voz dos Avós. Muito obrigada. Boa tarde.